Olá, eu gravo este vídeo em 1º de maio de 2026, data em que se relembra 32 anos depois da morte do piloto brasileiro de Fórmula 1, Ayrton Senna. E por uma coincidência, exatamente na data de hoje, eu terminei de fazer a leitura da sua biografia, escrita por Ernesto Rodrigues, Ayrton, o Herói Revelado, livro este que eu li em algo em torno de um mês, talvez até um pouco menos. E, enfim, 32 anos atrás, para quem não conhece a história, Senna morreu num acidente fatal no Grande Prêmio de San Marino, no circuito de Imola, na Itália, no ano de 1994, no dia 1º de maio. E eu gravo este vídeo, para falar um pouco sobre este gênero, este formato, jornalístico que é da biografia, mas de que maneira ler o livro, independentemente da época, como eu disse, coincidiu de ser na data em que se lembra a sua morte, mas o impacto, que relembrar esta história que eu vi e que tenho de memória da data que ocorreu, o impacto que isto me causou. Primeiro que eu tenho um certo apreço pelo formato biografia, já tinha lido algumas, inclusive sobre o Senna mesmo, a biografia que o Christopher Hilton escreveu num livro bem menor do que este, já que este tem 500 páginas, e já tinha lido biografia do Cazuza, biografia do Getúlio, o Lira Neto escreveu 3 volumes, eu já li os 2 primeiros, a biografia do Marighella, escrita pelo Mário Magalhães, já li uma biografia do Michael Jackson, escrita pelo Taraborelli, no momento em que o artista ainda não havia morrido, e estava lendo até iniciar este livro, a outra biografia do Michael Jackson, escrita pelo Randall Sullivan, esta já escrita depois da sua morte, Intocável. Mas o texto do Ernesto Rodrigues é tão bom, tão cativante, tão bem escrito, que eu acabei deixando de lado a biografia do Michael Jackson, que é bastante interessante, embora, como eu já disse, eu já tenha lido uma biografia, mas é um texto mais duro, mais seco, muito próprio do jornalismo norte-americano, enquanto que o texto brasileiro, mais criativo, esteticamente mais bem escrito, acabou me cativando, então eu deixei Intocável de lado para poder fazer a leitura em menos de um mês, como eu mencionei, da biografia do Ayrton Senna. Agora que ela terminou, eu vou retomar a biografia do Michael Jackson. Mas o que mais me fez gravar este vídeo é justamente o fato de que algumas sensações que eu senti naquele 1º de maio de 94, eu tinha ali 10 anos e exatamente um mês, eu completei 10 anos em 1º de abril de 94, e o Ayrton faleceu um mês depois. Mas eu já vinha acompanhando a Fórmula 1 há algum tempo, e tenho de memória 2 anos ali que foram anos muito difíceis dele, em um carro bem inferior ao Williams, que depois ele veio a dirigir, o carro que o vitimou, inclusive, mas que também, quando ele assumiu, já não era mais o mesmo carro dos anos de 92 e 93. E o apego pelas corridas de Fórmula 1, mas principalmente pelo Ayrton Senna, me fez de alguma maneira ter ali uma primeira relação com o jornalismo, porque na etapa europeia da Fórmula 1, que é ainda hoje e era a maior parte, a Fórmula 1, àquela época, tinham apenas 12 corridas, hoje são mais de 20. E talvez 8 delas, tirando México, Brasil, Austrália e Japão, eram disputadas em circuitos da Europa. E na temporada europeia, as corridas começavam no domingo, no horário de Brasília, às 9 da manhã. E eu, muito ansioso para assistir as corridas, eu sempre acordava mais cedo e acabava assistindo antes dos grandes prêmios as edições que eram dominicais,
do Globo Rural, que começava às 8, terminava às 9 para iniciar a corrida. E foi ali que eu conheci, por exemplo, o Zé Hamilton Ribeiro, uma lenda do jornalismo. Claro que depois fazendo curso, sendo jornalista e sendo professor da área, eu vim a conhecer ainda mais a sua obra, que ia muito além das belíssimas reportagens que ele fazia para o Globo Rural. Mas o que me chamou muito a atenção é como eu fui revivendo as sensações, tanto das vitórias, mesmo em carros inferiores e que eu tinha de memória, né, como foi a vitória em Mônaco, por exemplo, em 92, como foram as vitórias em 93 e várias delas, talvez a melhor temporada, justamente por estar num carro pior. Ele conseguiu das 12 corridas vencer 5, uma inclusive no Brasil, né, lendária também, talvez não mais do que a vitória no Brasil em 91, mas venceu novamente em Mônaco e fez, né, um grande prêmio da Europa, em que ele larga na 4ª posição, perde logo na largada a 4ª posição e completa a primeira volta em primeiro lugar. Foi também uma corrida muito marcante, né, do piloto. Mas da mesma forma que eu fui revivendo os bons momentos, à medida que o livro foi chegando ao final e que vai narrar, né, os eventos que circunscreveram o acidente fatal e a reação, né, do país, como eu nunca vi, que talvez nunca vá ver, né, um país tão mobilizado e atônito com a perda de alguém, né, como que isto se refletiu nas ruas durante o seu velório, né, enfim, durante o momento em que o corpo acabou circulando pela cidade de São Paulo até ser velado na Assembleia Legislativa para depois ser sepultado no cemitério do Morumbi. E é curioso isso, porque o impacto que um ídolo tem na vida de uma pessoa, porque nós não conhecemos, a gente nunca, né? Nós nunca estivemos com os nossos ídolos, mas eles têm essa capacidade, justamente por isso acho que são ídolos, de marcar a nossa vida a ponto de nós estabelecermos com eles uma relação de afeto, que não é recíproca, mas que é muito marcante, a ponto de 32 anos depois de tanto tempo passar, depois de já ter revivido em vários momentos ao longo desses 32 anos, as glórias e a morte do piloto, como que cada nova vivência em relação a episódios que se passaram com alguém que para nós é uma referência, acabam nos transformando, acabam nos colocando, né, como uma nova pessoa, sem que isto prejudique tanto as boas lembranças como as más lembranças também, e elas são capazes de nos emocionar mesmo 32 anos depois. Acho que este também é um certo papel do jornalismo, principalmente quando se presta a fazer trabalhos como este, e eu particularmente tenho, né, volto a tratar desse assunto, um certo apreço pelas biografias, porque normalmente representam trabalhos jornalísticos de excelência, que foram realizados a partir de uma pesquisa documental muito robusta e também, né, de uma apuração por meio de entrevistas a partir das fontes pessoais, também bastante elogiável. Então, de alguma maneira, é um depoimento que eu deixo aqui, acho que muitos talvez vão se identificar, principalmente as pessoas que são da minha geração, e ao mesmo tempo fica, né, não só a indicação da obra, mas também, né, todos os trabalhos jornalísticos que tratam de biografias e que, de alguma maneira, tem esta capacidade, né, de nos fazer reviver momentos que, no final das contas, são inesquecíveis na nossa vida. É isso. Um abraço.